meditação, a lição 13, questão de consciência. Muito legal. Vai corroborar com a mensagem que eu trouxe. Muito legal tudo isso. Questão de consciência. A consciência da culpa torna-se azorrague de lamentação, aflição para quem delique, constituindo presença indesejável na vida irregular. Delinque, constituindo presença indesejável na vida irregular. Todos os homens com mediana capacidade de discernimento sabem como se deve conduzir e quais os mecanismos corretos de que se podem utilizar a fim de lograrem êxito nos tatames de uma existência sadia. O erro, que é fator para a aprendizagem, ensinando a melhorar metodologia para a fixação de acertos na área do comportamento moral, assume papel preponderante, gerando consequências de breve ou longo curso, conforme a ação negativa desencadeada na Terra, em face dos compromissos éticos sociais que impõem a aparência, não raro em detrimento da realidade, aquela existe. Será que você poderia dar uma palavrinha muito curta sobre esse espaço aí que tu acabou de ver? Ela ainda não definiu nada, ela só está colocando aqui uma projeção do que ela acha de comportamento moral em cima esse autoconhecimento, entendeu? Quer dizer, ela ainda vai entrar aqui no ponto desencadeador. Então, na Terra, em face dos compromissos ético-morais que impõem a aparência, não raro em detrimento da realidade, aquela exige que os indivíduos se permitam duas condutas. Aí que vem a que se aceita e aquela que se vive na intimidade do ser. Tal atitude desencadeia distúrbios emocionais que se transformam em processos de alienação mental e comportamento infeliz, não suportando a carga de dicotomia dos caminhos emocional que se impõe ao indivíduo. O indivíduo foge pelos episódios neuróticos, julgando-se a patologia que o tempo agrava, caso não se permita a necessária terapia e a mudança de ação moral. Aí aqui ela já tocou no assunto fundamental. O problema todo é exatamente isso. A gente vai fazer uma avaliação dos nossos defeitos. Faz a avaliação dos nossos defeitos. E a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não, eu tenho que mudar é o meu sentimento relativo a isso. Porque os meus sentimentos é que me dá, sabe, esse impulso para fazer aquela coisa. Eu amanhã não vou tomar café. Mas o tomar café de manhã cria todo um enredo que eu gosto, que eu aceito e que, por uma visão, eu achei que não é legal, mas dentro de mim dá um aceite, no meu inconsciente dá um aceite lá. Tu tem que tomar café de manhã. E no outro dia, tu vai de forma automática ali tomar o café. Uma rotina, né? Aí tu não toma café, tu. Mas o que tu tinha que fazer? Trabalhar primeiro a emoção de tomar o café. Para você procurar mudar, não tomar o café. Se tu não trabalhar a emoção naquele momento, já era. Isso não vai, ainda mais com o lado mais sexual, é pior ainda. Se tu não trabalhar ali de forma consciencial o erotismo,
a sexualidade, o prazer que eu tenho nesses momentos de pensar isso, de olhar essas cenas. Se eu não trabalhar aquilo, não vai se reformar nunca. Está apresentando aí duas consequências dessa nossa atitude. A primeira é de organização física, depois ela ainda vai mostrar de organização moral. Muito interessante isso. Aí, não, ela ainda fala no final assim: caso não se permita a necessária terapia e a mudança de ação moral. Fora do corpo, a questão da consciência da culpa assume proporções mais graves, tomando aspectos mais infelizes. A impossibilidade que experimenta o culpado de dissimular o delito e a presença da sua vítima inocente, que o não acusa em momento nenhum, quando é nobre e elevado, tornam-se-lhe um tormento inominável. Se todavia estagia no mesmo padrão de conduta e é incapaz de compreender e perdoar, ei-la transformada em comprador implacável, iniciando-se o processo de obsessão cruel, que se alongará na carne futura que o calceta busca a fim de esquecer e reabilitar-se. Quer dizer, tem um lado obsessivo e o lado também da somatização, quando é você com você. É um Né? arrependimento. Fez um qualquer com o camarada reage de uma forma que te perdoa, que entende, aquilo ali dói mais até do que de repente se viu uma cobrança. Porra, eu bati, o cara devolveu, está tudo resolvido. Agora, pô, como tu fez? E o cara te desculpa, cara, aquilo ali está vergonha. Porque é o lado da verdade. Age corretamente sempre. Não te anestesie com os vapores do erro moral ou de qualquer outra procedência. Sofre hoje a falta, de modo a não padeceres longamente, mais tarde que usaste de forma indevida. O júbilo de poucos momentos não vale o remorso de muito tempo. Felicidade sem renúncia é capricho dourado que se converte em pesadelo. Oi, só um segundo. Felicidade sem renúncia? Felicidade sem renúncia. Se você não procura se transformar, está feliz daquela forma inconsequente, irresponsável, porque você ainda está numa maturidade primária, pequena, inicial, e você ainda não se colocou no lugar do outro. Mas você ali, no teu egoísmo, tu está ali, pô, estou na minha praia, estou me dando bem, e você acha que tem que se mudar. Tudo passa. Eis que o tempo, na sucessão das horas, consertará em paz o que agora te falta durante o conflito. Tem paciência e persevera no bem, na retidão. As leis de Deus encontram-se registradas na consciência humana, para que saibamos como agir, para que agir e por que agir, sempre de maneira melhor para todos. Assim, não te comprometas com o mal, o crime, o vício, libertando-te da culpa por antecipação. Ela finaliza: tal atitude será, na tua felicidade, uma questão de consciência. É isso. Senhor Rei, faz aquela prece sucinta, tá? Algum comentário para após a prece, por favor, dá uma palavra para a prece inicial. Tudo bem. Irmãos queridos, aqui estamos para mais um dia daquela lembrança orientada pelo nosso guia e protetor, mas protetor do que se diz trazer para nós o guarda-chuva de proteção, ou seja, a alimentação do bem para que nós possamos estar protegidos pelo bem. Tudo nós buscamos através do pensamento, e esse pensamento bem dirigido, bem orientado, vem fazer com que nós tenhamos essa articulação com as forças dos espíritos superiores, trazendo para nós um ambiente de ótima assimilação, de fraternidade, em busca sempre do amor e da verdade.
Assim, nós podemos nos apertar a mão, nos abraçar como bons e distintos trabalhadores da seara, olhando o irmão como queria que olhasse a si próprio. Então, vamos agradecer. Eu, na minha parte, e vos também na parte de vós, que estamos fazendo junto, essa oração, reforça agora essa energia que busca para aqui na nossa sessão, no nosso ambiente espiritual. Então, assim, eu oriento espiritualmente, mentalmente, os meus familiares e todos aqueles que me rodeiam. Principalmente é uma gratidão que eu tenho à espiritualidade, que é no dia a dia. E assim, de acordo com o que acontece comigo, de outra fórmula, em benefício de cada um, vai ocorrendo. Vamos reparar em nossas vidas, vamos reparar em nosso comportamento que existe uma força que nos auxilia. Mas essa força nós é que buscamos. Ela não vem para nós interceptando. Você, não. Nós oramos, nós refletimos e a força fraterna, ela vem aliar a nós. Sendo assim, nós agradecemos e vamos em busca da verdade nos nossos estudos, que cada um possa absorver o melhor possível de cada lição e não só absorver, colocar em prática. É difícil? Se tiver boa vontade, se tiver, como disse aí, a leitura, a harmonia, nós poderemos alcançar. Como para mim foi difícil, foi, eu acho que para todos também. Mas assim nós vencemos essa etapa e vamos em frente no agradecimento à espiritualidade aos irmãos desencarnados que vêm nos assistir e vêm nos acompanhar e até também na utilidade de nos incluir. Que assim seja, que a marca do Cristo esteja em cada um de nós. Valeu, obrigado. Vamos então, nossa sequência do nosso estudo. Então, hoje eu trouxe o livro Conviver e Melhorar. Deixa eu ver aqui. Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Tudo a ver, né, pelo menos pelo título aí, acho que tudo a ver com... E o título do capítulo que eu trouxe tem mais ainda. Cara, a gente costuma falar o seguinte, assim, claro que a coisa é organizada, ele procura, ele lê e tal, mais ou menos planejado. Mas esse livrinho eu não li, eu nem peraí, sabia. o que eu quero dizer é o seguinte, tu vê que tem uma inspiração, tem sei lá, uma orientação qualquer que mantém as lições bem parelhas. O título é Níveis de Consciência. Aí ele vai contar aqui um fato, uma história aqui, que é o fatores limitantes. Fatores limitantes. Sou, por natureza, uma pessoa de personalidade muito determinada. Estabeleço para toda a minha família firmes princípios religiosos a serem seguidos, mas parece que de nada adianta. Nasci numa época em que os pais é que sabiam o que era melhor para seus entes queridos. Sei exatamente o que meus filhos devem fazer e quais as boas qualidades que me faltam. Quero promover o desenvolvimento espiritual deles, porém não me ouvem, nem aceitam o meu ponto de vista. Estou desgastado, perco sempre a paciência. O que devo fazer nessa questão crítica? Aí, essa mensagem aqui, ela é passada vai editada aqui pela Lourdes Catarina e Batuíra. Essa mensagem aqui é de Lourdes Catarina. Essa era muito interessante, porque outrora que estou dizendo, ainda aconteceu alguma coisa, né? Não é aquele outrora do tempo lá para trás, mas esse tempo mais curto. Os pais intervinham até no casamento do filho, da filha,
e dizer, a fulano vai casar com fulana, que vai se dar bem, coisa e tal. Então a família era assim um pouco mais ligada. Aos poucos, os alfabetos dos nossos antepassados, eles foram reduzindo, e hoje em dia já acabou até com aquela história da moça ser moça para casar. Então, a diferença, né, daquela época para essa época é um salto. Hoje em dia, a mulher só não se julga igual ao homem, porque ela sabe que geneticamente ela não tem cor. Então, o que acontece? As coisas estão mudando assim de uma hora para outra e vamos notar que estamos, por incrível que pareça, isso está dando certo, está se tornando uma condição homogênea. Aquilo que a mulher pretende, o homem também pretende, aquele progresso de um e de outro. Oi, Hernei. Bom dia a todos. Bom dia. O que acontece, cara? Isso aí é uma venda de mídia. É uma venda que a mídia está vendendo, cara. Mas o que Um congelamento. Você Um continua. congelamento. Continua, cara. Continua. é expandido, aí vem a Lourdes, quem vive, Só volta aí, cara. Faz só um resumo aqui, a gente se perdeu. ele coloca que ele era o provedor da casa, ele que ditava a moda ali do ambiente, e que hoje, com essa liberdade de consciência, ele não tem mais essas rédeas, né, para segurar a família, para impor o que ele acha que é melhor para a família. Ele, né? O homem, provavelmente é uma personalidade masculina que está fazendo esse relato. Parece que quem vive num baixo nível de consciência tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. O discernimento ou a opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Esse adágio leva a entender que diferentes pessoas no mesmo ambiente podem perceber o mesmo fato de maneiras divergentes e até mesmo antagônicas. A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador, mas para alguns é mero fenômeno que passa desapercebido, sem valor algum. A brisa do mar é sempre aromática e vigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo, que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Quando você estiver com a consciência desperta, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um fator interior ou exterior. Um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo que acontece, aos fatores exteriores e interiores podem conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre um verdadeiro orientador interno. Conferências, cursos, métodos e disciplinas o ajudarão a iniciar a caminhada ascensional, mas lembre-se de que, para aprender a ver e discernir, você terá como requisito básico o aperfeiçoamento de seus potenciais. Então, o que ele quer dizer isso tudo aqui? Que para você ter essa coisa clínica e avaliar de uma forma mais assertiva, você tem que estudar todos os caminhos. Não adianta querer, eu vou naquele guru, naquele mestre, que ele é o bambambam, ele fala tudo e eu acredito naquilo. Mas se eu não leio outros pontos de vista, outras situações, eu vou ficar, você um obsessor, um apóstolo daquele cara que se ele cair no buraco, eu vou junto. Então a gente tem que estudar, tem que trabalhar para ampliar a consciência e não ficar focado, mirado naquele ali. Eu tenho um colega cujo valor moral eu acho excelente.
Entretanto, ele não é espírita, mas ele segue paralelo à linha espiritual. Acontece que eu orientando ele inclusive foi em algumas casas espiritual comigo, e ele pegou e disse assim, a coisa está mais ou menos certa, mas não está do jeito que eu queria. Eu peguei e disse assim, escuta, você já pegou o livro de Gênesis, já que você é muito adiantado? Não, mas eu peguei aquele do Evangelho, aí li uma página, li outra, eu falei, já sei, você foi aonde tu achava que dava para tu entender, mas você não pegou o livro do princípio ao final. Ele para te dizer a verdade, nem ele nem outro. Eu não tenho paciência com a leitura. Falei, então você terá dificuldade porque você vai deixar muitos trechos que vale a pena você entender. Então, quer dizer, tu pergunta aqui, outro dali, você acaba não entendendo nada, e aquilo que vem na tua cabeça é justamente o que você vai botar em prática. Pulando, deixando de ter um aprendizado que está nas tuas mãos. Quando eu estiver mais velho, eu vou ter mais tempo para ler. Então, quer dizer, o camarada, quando chega a esse ponto, ele lê tudo e não leu nada. Não tem condição de entender. Não menospreze as opiniões e os sentimentos dos seus familiares, nem exige obediência absoluta. Respeite a individualidade de cada um e oriente seus parentes queridos com compreensão, sem usar mão imperiosa. É interessante, ontem a gente estava conversando sobre isso. Eu não sei se o Arthur estava lá presente na hora, mas acho que estava. E a minha filha, a Sabrina, contando para o meu sobrinho e para o pessoal ali como foi as estratégias que eu usava. E fez um paralelo das vizinhas ali e tal. Eu fiquei até meio envaidecido com isso, né? Meu pai levava a gente para os eventos, para os bailes e tal. Ele levava e depois ele ia lá, saía com minha mãe e voltava aqui, olha que termina aqui. E chegava lá para pegar a gente. E as minhas amigas, muitas amigas minhas, a mãe, não, eu não vou deixar ali, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Hoje estão com 3 filhos, de 3 homens diferentes, estão com isso, aquilo. Eu falei, mas eu deixava porque eu dava a educação. Eu fazia o evangelho lá. Quer dinheiro? Lê esse capítulo desse livro aqui, eu te dou R$10. Na semana, no final de semana, eu vou te perguntar e tu me diz. Aí ganhava o dinheiro. Isso aí era uma forma de barganhar ali para desfazer o que eu quero. É que nem quando começou para ir para a casa espírita. Elas não queriam ir para a casa espírita. E aí eu levava as amiguinhas formaturas de opinião, botava no carro para ir lá, mas, vamos para a pizzaria? Bom, só que eu tenho um compromisso lá no centro, a gente vai lá, vocês ficam brincando ali na área de lazer, da recreação, e depois a gente vai todo mundo para... Mas eu não estava querendo pagar pizza para a mulher, estava querendo levar minhas filhas para gostar do espiritismo, para gostar daquilo ali. E chegou um ponto que elas mesmo falaram, não precisa levar as garotas não. Vou para lá só a gente. Porque elas entenderam a minha mecânica. Que nem eu dei um depoimento. A minha mãe sempre falou, ninguém mexe, o pé da galinha e o pescoço é meu. Mas ela falava isso porque a parte mais carnuda era para dar para a gente. E a gente vai entendendo essas coisas depois, quando a gente pega e se educa, se nutre. Amadurece também. Se educa, aí entende como ela fez aquilo como estratégia para eu crescer. Ô Carlos, como é que é a visão de Deus das tuas filhas, essa visão que elas têm de Deus? Eu não pergunto. Não pergunto. Elas demonstram isso? Como é que é? Não, para mim elas demonstram em cima da conduta delas. Então não, mas estou te falando, porque hoje você vê uma galera mais nova, totalmente presa a esse negócio do Deus, do Cristo, né? Totalmente presa. E você vê uma galera que é mais solta nesse sentido, é mais... mas aí é a questão da criação da família, né? Eu não vou falar disso não, mas... O entendimento, né? Até para não vai mexer o cidadão aí, eu sei que vocês não vai mexer com a qualidade dele, mas o trabalho que o Carlos e a Dona Elizabeth fizeram aqui, nessa casinha, com uma galera muito grande, muito boa. Tá? Eles sempre foi o nosso sonho, um trabalho lá dentro.
Mas era desse jeito que ele atraía a molecada. Ele ia lá com uma Kombi, a polícia escorava, segurava a carro na rua, ia aprender da próxima vez a Kombi. Enfim, era uma faixa de 30, 40 crianças que iam para cá. Era o lanche, entendeu? E principalmente os cursos. Um trabalho muito bonito. Ele e a dona Elizabeth, o cara ficou lá. Sabe? Mas tinha um colega que o colega doava 2 caixas de biscoito recheado, que ele era representante doava, porque teve uma hora que eu falei, cara, essa molecada não dá para segurar ele. Pô, tem que arrumar aí uma isca para segurar essa. E aí eu me vi quando eu era criança, eu era doido para ganhar um pacote de biscoito só meu. Falei, pô, eles deve ser a mesma situação. Quando eu comecei a dar o pacote de biscoito, aí ele, mas Chico, a gente vai ter que comer aqui? Não, o que comer aqui é outro. É para vocês levarem para casa, é teu. Olha, todo mundo quietinho, cantava no dedo e tudo. Eu só contar uma situação que eu queria, sempre isso não sai da minha memória. Chegamos mais cedo, quando o grupo estava numa outra casa, né? Dentro do rolo mesmo. Aí, cara, tá o Carlos preparando o lanche, bota o primeiro pão, bota uma mortadela, fala, o moleque vai pro segundo, terceiro, quarto, quando chegou no quinto, cara, ô cara, não tá satisfeito ainda não? Eu, não, tio, tem que comer tudo hoje que amanhã não tem, não sei Aí o cara desaba, eu desabo também lá do outro lado chorando, que pô, cara, uma coisa que mexe com o teu coração, sabe, cara? Mas foi um momento muito gostoso, né? Esse aí foi o Luizinho. Aí teve o Jorginho também, quando saiu daqui, Jorginho, o que tu acha legal pra te fazer como a comidinha aqui no dia do Natal aqui? Aí eu olhei pra mim, tio, eu só como arroz com salsicha. Pode botar arroz com salsicha. Deixa eu ali mexe. A evolução ocorre de forma surpreendente quando as pessoas estão preparadas. Trata-se de um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem início quando elas mesmas se sentirem habilitadas. Não se pode transformar o mundo, apenas reformar o próprio mundo individual. É o que se falou ontem no estudo da Quem tem olhos sensíveis e lúcidos enxerga nas ações humanas, mesmo no que pareçam mais, alguns valores positivos e identificam nos erros oportunos de crescimento. Isso aqui também falou ontem, a gente procurar ver a sombra e emitir luz. É entender o que é emitir luz, é ter esse pensamento positivo, onde está todo mundo vendo só agressão, rancor, raiva, e a gente entender aquilo ali, por que ele fez aquilo, qual é o fator ali preponderante para ele iniciar aquele processo. Ele estava preso em cima de alguma coisa para ele se dar bem, para ele ter uma certa felicidade, mas numa ignorância que poderia prejudicar o outro. Quer dizer, procurar sair desse automatismo do julgamento, daquela condenação já primária. Né? A gente tem que ter esse hábito de procurar a luz para focar ali nas telas. E a gente vai, às vezes, já com preconceito e, não, é isso, aquilo, aquilo outro. Ao contrário, aqueles que possuem os olhos turvos pela ignorância, veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior, não é nada pessoal. Como viria o Cristo nessa circunstância? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em uma angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crendo facilmente em tudo o que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. O objetivo exterior nos estimula a ação de formular ideias ou ativar o raciocínio, mas o que se percebe não se encontra nos objetivos, e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nessa forma de ver, é uma riqueza que não se vende nem se compra,
mas se conquista o desrespeito e a verdadeira sepultura. O desrespeito é a verdadeira sepultura, o discernimento do homem. Seja acessível. Lembre-se de que o direito de cada um consiste nas resoluções adotadas conforme sua vontade, podendo ou não coexistir com o hábito dos demais. Esse é o fundamento da lei de liberdade. Lourdes Patarina. Quem ouvir o estudo de ontem vai entender um pouco melhor a leitura de hoje. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 529. Que se deve pensar das balas encontradas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o aivo? Balas encantadas. Ele é famoso, balas encantadas. Ele É balas encantadas, desculpa. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que finalmente atingem o alvo? É a continuação da semana passada. Ele quer dizer aí, essas fábulas aí, ainda mais Bala quando perdida e mataram bala pedra. Não é só a bala perdida, é quando você vai, mira e é um tiro de prata, é uma coisa que matou 3, que devia, que nem a morte do presidente Kennedy. Nego faz umas histórias cabulosas lá para dizer que aquilo já estava fadado a acontecer, que o cara não tinha mira, não tinha distância, mas foi lá e tal. Quer dizer, é sobre esses tiros encantados que ele quer dizer, quer mostrar, quer estar questionando, né? Quer dizer, isso no tempo de Kardec. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Aí ele bota um subitem aqui, letra A. Podem os espíritos, é uma outra pergunta, tá? Dentro da pergunta. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter abstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Resposta: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Você pode ter uma conquista, mas de repente essa conquista ainda vai demorar, porque você vai ter que passar algumas coisas para poder... Ontem eu falei a respeito disso aí, sobre a morte também é uma materialização. E ninguém materializa para o outro. Cada um materializa para você, para o seu mundo, para você ali. O outro é Deus do mundo dele. Eu não sou Deus no mundo dele, eu sou Deus no meu mundo. Então a morte também é uma materialização. Mães, era bom até a Tânia estar aqui, de repente ela ouviu a aula de uma. Mães ficam ali se culpando, eu podia ter feito isso, eu podia fazer aquilo, porque geralmente mães, o pai já é mais. Mas a mãe é muito amorosa e emotiva, ela já assume a culpa para si, né? E não, ele desencarnou porque ele tinha que desencarnar. Ele estava alimentando um vórtice de cocriação ali na frente, na qual ele é o único culpado, ele é o único criador daquilo. E a morte, ele criou. Aí eu dei um exemplo até de situações, de 3 situações, que tu pode fazer o que fosse a hora dele. Se ele materializou, criou aquilo ali do desencarne, ele vai desencarnar, não adianta, pode vir Jesus e tudo. E quem é Deus? Deus já criou as leis, ele coloca ali Deus como interventor ali das situações. E Deus não faz isso, porque ele é inteligente, ele criou as regras muito bem colocadas, perfeitas, que não tem intervenção. Ele já criou aquilo e é tudo de acordo com o teu desenrolar aqui e ali. Fala aí. Olha só, sabe, a família, o ambiente em que a pessoa vive,
nunca é assim muito favorável, não dá assim muito valor, ou melhor, não dá aquela atenção devida. Mas há coisas de boa seleção que me diz respeito e eu tenho que explanar. Olha, eu estava na casa de saúde quando eu me figurei diante do espelho e me vi todo pintado. Mas no meu pensamento, aquilo ia ser contínuo para o resto da vida. Eu falei, não, eu não quero ficar assim. Eu pensando, né? Eu vou dar cabo da vida, não me interessa. Eu estava no quarto andar e embaixo, depois eu comecei a saber, tinha uns fios de alta tensão. Eu falei, eu vou pular. Na hora que eu botei a mão e botei o pé no parapeito da janela, me veio um irmão, mas não veio em forma humana, não, veio em forma espiritual. Sua Matias, ele diz, olha, volta para o teu leito, que não está na tua hora, não está na tua hora de fazer passagem. Tem algumas coisas pela frente que você ainda tem que fazer. E dali, até a minha saída do hospital, eu fui orientado. Então, quer dizer, eu sou um cidadão como outro qualquer. Então, aquilo me veio. Para eu falar assim para os outros, isso foi impressão, não, mas eu fui orientado até a saída. Será que realmente não estava na hora, eu ia precipitar a morte? Ou eu não vejo assim um valor que eu não pudesse ter ido. Mas não fui, estou aqui, estou trabalhando espiritualmente e estou me sentindo bem. Então eu pergunto, o que aconteceu de acordo com a bala perdida, mais ou menos, o outro que estava debaixo da árvore quando o raio bateu, eu poderia estar numa situação semelhante? Eli, você materializou o que você tinha alimentado no teu vórtice. As ajudas para materializar, criar aquela realidade, também é atraída pela alimentação que você colocou ali. Você estava ali todo subjugado em cima de pressões, de pressões que estavam te dizendo, você faliu como marido, como pessoa, como pai, como aquilo, e você ali se melindrou e quis acabar com a vida. Só que você estava também, tinha alimentado aquilo ali, o prazer de viver, de crescer, de conhecer mais, e o que preponderou lá na frente era o que estava mais forte ali, o que estava sendo mais alimentado, que era a vontade de continuar vivendo. E materializou, veio o espírito, persuasão. Isso aí é uma forma de você criar ali o teu futuro. Mas é você que deu o aceite, você que não se jogou, você que não quis. Então, quer dizer, você que materializou na frente. Não adianta a gente querer colocar quem foi o causador da situação. Você tem que falar, pô, eu finalizei isso, foi legal, ou isso aqui não foi legal. A culpa é minha. Eles deram parecer, mas eu é que... Só intuiu, né? Só persuasão. Aquele livro, não, já nem jogo. Aquele livrinho das mensagens que ele vai falar, ele tem uma mensagem, eu li todo dia de manhã, né? Aquele coisa das mensagens do dia a dia. Ele tem uma mensagem que ele fala, como é que é? Ele fala que você não morre. Eu já li essa mensagem, você não morre, é contínuo. Você nunca morre. Aquilo dali, cara, você lê um monte de irmão, é uma coisa de esperança para você. Você não tem morte. De verdade. Essa é a grande conquista. Você não morre. O problema todo é que ninguém quer sair da vida física, né? Acha que do lado de lá vai ser melhor, não vai ter essas possibilidades. Mas a gente ainda está vivendo na caverna, a gente não saiu da caverna, nós estamos vivendo essa questão do Deus, do Jesus, então, alguém fazendo com você o que é da tua competência. Pô, cara, a física quântica está levando a gente para um outro entendimento disso. Eu acho que muita coisa ainda vai ser mexida. Não vamos mudar a estrutura das questões dos espíritos, mas vai ter que ser melhor explicado à luz hoje da física quântica. É interessante porque eu estudo muito mensagens telepáticas de espíritos que não são aceitos no meio espírita. Tem uma pergunta na revista Espírita
que Kardec pergunta sobre Saint Germain ao o filho de Mônica, qual é o nome dele? Lucas. Não, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Aí ele pergunta a Agostinho sobre Saint Germain, que Saint Germain era uma peça lá muito falada na época. Bem falado e mal falado. Não, bem falado era a quantidade, não era Mas bem importante. falado. Então aí ele fala, ele é um pré-digitador, quer dizer, é um fanfarrão, não é nada que vocês estão achando que é, né? E ali quando eu vi aquilo, a Santo Agostinho falou isso na parte espiritual. Aí depois eu conheço essa médium que recebe a mensagem dele e vem trazer mensagem. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei chocado. Caramba, ele está contradizendo toda a realidade católica, evangélica, até espírita. E o Espiritismo agora vem com a mensagem já parecida. Você vai ver o Haroldo, o Dudu, os outros, eles já estão modificando para esse lado frequencial. Esses espíritos que nós temos lido aqui, você vê que é uma nova visão da doutrina espírita. E de acordo com os questionamentos, com o que se coloca ali. Porque, no ponto de vista entendeu? A gente conhece o mundo visível, né? Palpável, né? E quando tu parte para a física quântica, quando tu parte para as partículas menores, é um universo que está abrindo para você, cara. E aí tu vê como é que é feita essa organização, né? Porque aí, a princípio, para nós, da nossa ignorância, é o começo. A coisa é muito bem fechada, muito bem organizada. Você fala sempre da Matrix, né? Ela foi muito bem planejada, muito bem construída. E por que foi construído? Para o desenvolvimento de potencialidades que está dentro de nós. É necessário essa matrix, mas é um estágio, né? Para depois tu ir para o mundo mental, que ali não tem matéria, ali não tem nada, é consciencial, mas é uma consciência pura, né? Que você tem que sair da dualidade. E aí você vai vendo posicionamento de religiosos que são ou santos, ou deuses, que são ícones de certas religiões, que você vai ver, pô, eles estão meio equivocados. Eles ainda estão falando, aí você vai ver lá, qual foi a data que ele falou isso? 1800 e pouco. Era para aquele pessoal tá ali. Como o São Germán falar, Cristo não foi bem assim que aconteceu. Mas não importa, não importa. O importante é o que você crê. E o que tu crê é legal, é positivo para o teu próximo, para você, então tá beleza, fechou o pacote. Agora o problema todo é como te deixa fanático e um cara meio pesado no coletivo. Não é desrespeitoso você ver essa possibilidade, entendeu? Por exemplo, do Cristo, do Jesus, né? Não ser o cara perfeito que foi. Eu até citei esses dias, acho que foi naquela fala que eu coloquei lá no grupo, a questão da figueira. Pô, tu tá vendo um homem ali igual a gente. Quem vive mais isso? Se você comparar com os acertos dele, pô, aquilo ali é nada. Entendeu? Então, mas não, se você fala isso, as pessoas se escandalizam e tomar por aí. E também não colocar o que eu tenho que fazer na responsabilidade dele. A gente acaba transferindo a nossa responsabilidade. Desculpa a expressão, faz a merda e depois quer que os outros resolvam. Essa euforia que eu não preciso finalizar, resolver o que eu fiz, que Deus vai resolver o Jesus, queria você mais irresponsável, consequente. Então vamos lá, nem sei se eu parei a altura. O capítulo 19, alusivo à questão 529, balas encantadas. A existência de balas encantadas é mera ilusão, porque o homem comum gosta da fantasia, criando ficções para si. Não existe encanto algum em balas, em armas de morticínios, em aparelhos mágicos ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo movem com a permissão de Deus, assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas, preservando a vida. Existem os espíritos inferiores ou inimigos do alto que fazem disparar uma arma por acaso, como dizes, acabando por acertar alguém.
mas não existe o acaso. Tudo foi permitido por Deus, como nos relata o livro dos Espíritos, para lições mais profundas. O que Deus quer se executa. Pergunta 529 do livro dos Espíritos. É interessante isso porque essa colocação de que o que Deus quer executa volta ao exemplo de que o externo vai fazer a finalização do que eu não quero, do que eu não executei. Mas não é a gente que executa. O problema todo é esse, porque eles colocam sempre a mensagem, vem como o chancelamento final é de Deus, é do Cristo, é do Santo, não é meu. Tira a tua responsabilidade. Tira. Isso aí faz a gente voltar a ver essa realidade que é todo mundo santo. Ele até começa, entendeu? Falando de uma forma correta, mas daqui a pouco tem esse desvio pro lado de entregar na mão do externo o que você fez, o que você criou. Tanto positivo quanto negativo. Mas o que quer dizer é o seguinte, o organizador, Deus, ou você, deixou tudo preparado, tudo perfeito para acontecer, mas não o que ele fez. Não, você que finalizou o fato. Lógico. Ele sabe, né? Ele criou já todas as tendências, todas as situações, e ele já amarrou situações que vai definir até o local que eu posso, que eu consigo administrar. Ele não deu superpoderes porque eu, na minha ignorância, vou acabar com o mundo todo. E aí, o problema é todo. O problema é esse, que até agora eu não posso ter o poder dos ascensionados, dos santos, porque eu não sei manipular esse poder todo, porque todo superpoder exige super responsabilidade, né? Como diz o Super-Homem. Homem-Aranha. Bem, tio bem. Não existe o acaso. Ah não, é mais embaixo. Eu só ia dizer o seguinte, eu particularmente, sou um camarada muito devoto a Deus, a Paulo de Tarso, ao Mestre Jesus, mas eu sou muito favorável também aos mensageiros trabalhadores seremos, discípulos de Jesus. Eu admiro pela, vamos dizer assim, pela comunhão do mundo, né, pelas transições que tem, pela locomoção do tempo, que essas coisas eu não levo, eu digo particularmente, independente da leitura, eu não levo diretamente isso a Deus, porque eu acho que a participação de Deus é uma participação da planta. Cada um que trabalhe a sua natureza, cada um que trabalhe o seu exercício, o seu cajado. Então, eu acho que essas coisas acontecem. Claro que Deus está ciente, mas Ele não é o causador daquilo, nem é o elemento que atraiu a condição de acontecer qualquer desastre desse assim. Eu vejo isso aí como um roteiro mais material, mais terra a terra, do que uma coisa cósmica. Eu não entendi, não foi o que eu disse, mas eu quero dizer o seguinte, que ninguém está aqui contra Jesus, contra os santos, porque ele está trazendo uma mensagem para nos guiar num roteiro luminoso, de expansão de consciência. Mas a gente está falando que a execução do nosso proceder aqui no plano Terra segue quem quer. é nossa. Não, mas é minha responsabilidade. É minha. Não é Jesus, não é isso, aquilo. Mas ele vem orientar para que eu tenha essa consciência expandida e saber usar os caminhos mais corretos. Ele tem o mérito dele, mas a execução é minha. Então eu tenho que estar muito atento à responsabilidade que eu tenho na execução. Aí quer dizer, eu acredito em Deus, se eu sou Deus, eu vou acreditar em Deus ou eu não vou acreditar em Deus? A filosofia espírita, ela é fantástica em cima do homem. Quando eu frequentava a igreja católica e tinha essa pecha que você é preso a Deus, quando você almejava uma coisa errada, você caía.
Hoje, você seguindo aqui, quando você almeja isso, e não acontece o que você está querendo, vai te dando mais força para você ir buscar. Mas não, cara, meu corpo está cansado pra caramba, cara. Quando ele está vendo minha luta acontece esse dia, cara. Porra, estou aguentando, indo buscar. Cara, você falou uma coisa muito interessante da culpa aí, né? Que, pô, achei legal. Cara, não sabe de vontade. Isso aqui é um momento. Pô, cara, tô cansado pra caramba, mas buscando, ele atrás. Não sei o que vai dar, não, mas vamos lá. É bom notar que, com o crescimento dos espíritos sobre a ciência e o amor, as leis dos homens inspiradas na lei divina estão melhorando, aperfeiçoando-se, e a proteção aos mesmos está chegando no ritmo do crescimento. É interessantíssimo. Que ritmo de crescimento? Que proteção é essa? É o coletivo. O coletivo já está sendo seleto. Estão tirando os retardatários e aí aquela persuasão vibracional dos que estão abaixo da média estão se agrupando ali para entre eles melhorar. Dizem alguns médiuns, alguns espíritos, que o umbral já está com o terreno tudo vazio, já está limpo. E que a influência desses espíritos que manipulava aqui está muito pequena. Então, quer dizer, a tendência é o amor, a fraternidade, se colocar no lugar do outro, está num grau maior. E isso tudo vai te colocar numa dimensão nova. O planeta, esse planeta Terra, Gaia, ele sai de um patamar de terceira dimensão e já está de quarta para quinta dimensão, que a quarta dimensão ainda está muito preso a uma matrix, a uma coisa falsa, a uma realidade falsa, mas que a gente acredita muito. Tem uma comprovação material disso aí? Pô, as possibilidades quânticas que você tem, por isso que eu estou falando, a física quântica está nos mostrando uma outra realidade que a gente conhecia. Pô, quantas possibilidades você tem hoje? Né? Muitas. Um cara que ele cria o Hélio Couto, vamos falar. Hélio Couto, eu vejo, assim, eu tenho palestra dele gravada ali. Física quântica, sim, é formidável. Eu assisto direto no Não, Hélio Couto fala muito da física quântica. Ele é um cara muito inteligente. Lógico que aquela inteligência não é dele. Da onde ele traz aquilo ali é extrafísico, com certeza. Mas o Hélio Couto me ajudou muito a trazer as informações aqui da dupla fenda, que ele fala muito da dupla fenda e tal, porque naturalmente, pegando o livro, eu comprei 2 livros de física quântica, lá, tu vai ver muita fórmula, muito blá 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 blá. Eu falei, e aí, como é que eu resumo essa merda toda? É tanto porque tu tem que estar ali dentro da matemática. Me dá uma olhada no livro. Guarda lá, deixa eu dar uma olhada nele. Vou trago amanhã. Não, trago esse sábado aqui, é legal, se eu lembrar. Né? Aí quer dizer, o Hélio Couto já lá vai explicando o cara demais. Eu tenho lá mensagem dele baixada, porque eu não ficar procurando depois tu não acha mais, eu baixo logo e guardo. Por isso que você está pronto, aí você vai para o lado da medicina, por exemplo, o quanto isso aí está favorecendo, da informação, né? O quanto isso aí está nos favorecendo, entendeu? Quem criou isso? Né? Quem organizou? Tem um organizador, né? Agora você tem que se preparar e saber utilizar, e ter o próprio benefício, né, cara? Observemos que já são muitas as leis que protegem os animais, fator que antes não ocorria. Convém saber que Deus se encontra em tudo vive e palpita pela irradiação do seu amor. Ele não se esquece de nada, desde o vírus até os anjos, desde a minúscula partícula da matéria aos ninhos cósmicos estendidos no universo. Se anseias por coisas encantadas, se isso te fascina, vê a natureza cheia de mistérios, de encantos,
ajuda e, acima do estudo, ama, que ele te devolverá esse amor, mas deve te preocupar em saber tudo. Isso é impossível para nós, mas não deves te preocupar em saber tudo. Isso é impossível para nós. Somente Deus sabe de tudo, pois Ele é o Criador. Os seus filhos maiores são co-criadores. Procura, na posição em que te encontras, desenvolver a bondade e ser bom, desenvolver o perdão e perdoar, desenvolver o amor e amar, seguindo tua linha de vida. Serás feliz. Observa o que diz o Mestre. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. O encanto está nas palavras. Nós alcançamos o que distribuímos, nós colhemos o que plantamos. As leis são simples, mas certas e justas. E o que damos nos é devolvido. Ele finaliza. Os caminhos do mundo são meios, mas mutáveis. A verdadeira sabedoria espiritual está nas leis que nos assistem e nos dirigem. Elas estão fracionadas no mundo inteiro, por vezes dormindo nos livros que servem de base para as religiões e filosofias do mundo. Por isso, recomendamos estudar. O homem, por índole, gosta do maravilhoso, mas esquece as maravilhas do seu próprio corpo e quase sempre o estraga com sensações passageiras. Tudo bem. O pessoal para entender. Uma colocação ainda. Olha, eu queria só dar uma pequena toque. A lição aí agora no final, ela fala que todos, praticamente todos, né? Claro, toda regra tem exceção. Tenha curiosidade de querer saber como é que veio, como é que chegou, quem é Deus, como é que Deus atua, mas esquece de outro detalhe, que cada um de nós, de acordo com o nosso progresso, que nós vamos adquirindo, o conhecimento também vem paralelo. Não há necessidade que nós poderemos, vamos dizer assim, querer aquela certeza, como é que é a vida lá em Marte, como é que é a vida em Saturno, se nós aqui na Terra ainda não adquirimos o conhecimento total. Ah, quem é Deus? Deus é assim, que fala de outros planetas, isso não importa. O que importa é justamente aquilo que nós temos que aprender durante a nossa jornada para o equilíbrio e o reconhecimento das questões cósmicas, das questões psíquicas, das questões fraternas. Eu vejo por esse lado, eu não quero se antecipar, embora todo mundo tem aquela tendência para o alto, tem a tendência para Deus, mas ainda não está no momento de todo mundo assegurar como é esse Deus, o que é feito, como é que foi, como é que deixou de fazer, mas tudo isso dentro da plenitude do nosso conhecimento nós vamos adquirir, sem problema. Então, Henrique, Carlos, quando ele colocou ali para a gente ver aqui a questão da gente buscar o conhecimento, é dever nosso, é obrigação nossa, para a gente não ficar nesse marasmo, de ficar fazendo 30, 40 minutos de pedido à espiritualidade para solucionar problemas nossos. E quando você tem essa visão, né, de que Deus não é um interventor, que está toda hora ali te segurando na mão, é para a gente poder se mexer. É nós que criamos. O que ele está falando aqui, não estamos buscando um Deus diferente, entendeu? É o mesmo Deus, é o mesmo organizador. Eu fugi daquele homem bonitão lá, de barba branca, igual a Walter Estilo europeu. Eu fugi disso, entendeu? E ver uma realidade. E, pô, eu errei, tem que acertar. Eu acertei, pô, legal, vou fazer o melhor possível uso do que eu acertei em meu benefício de quem tiver ao meu redor. Essa é a mensagem, entendeu? Não é para querer descobrir, querer desvendar mistério, não. Outra coisa, eu acho, minha opinião. Você tendo essa consciência, eu errei, eu vou consertar,
Você está poupando Jesus, que tem um monte de gente que não tem essa consciência. Entendeu? Que está errando e continua errando e não tem a consciência. Exatamente, menos diminui o trabalho, cara. Então não conserva, põe debaixo do tapete. Exatamente. É o que mais se usa. É o que mais se usa hoje em dia. Vamos agradecer esse momento que a gente passa aqui, né? Deus, né? A fonte organizadora, tudo, né? Grato por estarmos aqui, por termos já essa. Começamos a ter essa consciência de que precisamos buscar conhecimentos para a nossa formação ética, moral, para o nosso bem-estar e fazer o que for possível conforme foi dito. Agradecemos imensamente, né? Nos agradecemos aqueles que nos inspiram, né? E, enfim, que a gente possa alcançar o mais breve possível a felicidade, que essa sensação possa se expandir, já que é energia, que alcance aqueles que estão tristes, infelizes, os que estão enfermos, os que estão cansados, possam perceber essa maravilha, né? E que a vida, conforme o Júnior colocou ainda há pouco ali, né? Esse grande legado da doutrina espírita, nós somos imortais, nós temos muito pela frente. E assim encerramos esse primeiro momento da reunião e vamos ao nosso café. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Quanta luz, quanta luz.